Então, no vídeo anterior, nós iniciamos o capítulo 4, mas eu já pulei, começando pelo tópico 4.2, né, que é transformadores. Então, nós vimos transformadores só para adiantar. Então, voltamos aqui para o início do capítulo. Então, nós vamos falar aqui sobre um retificador de meia onda. Nós já vimos, né, sem ver toda a teoria ainda, fizemos aí no vídeo 10 um retificador, né, mas só que agora, um retificador meia onda, só que agora eu vou fazer ele com transformador e explicando aí as formas conforme esse tópico aqui, ok? Então ele fala primeiro, né, a gente vai fazer um retificador meia onda, mas ele fala assim, para eu usar, a princípio, fazer umas análises com o modelo ideal, né, que o diodo com o modelo ideal, polarizado diretamente é uma chave, reversamento está aberto, ok? Não tem queda nenhuma nele. E depois ele vai falar, não, aqui só para a gente ver, né? Então as formas de onda, eu tenho a forma de onda de entrada, né? Uma fonte em corrente alternada, na qual a corrente se alterna, né? O sentido. Quando é o semiciclo positivo, ela está no sentido no circuito, a corrente, quando inverte o potencial aqui, a corrente vai para o outro sentido. E cada sentido só muda a intensidade, né? Enquanto está subindo o potencial, está mudando a intensidade, mas ela está no sentido. Aqui inverte o potencial, inverte o sentido da corrente também, mas muda a intensidade. Então, retificando, depois de retificando, a tensão lá na carga, né, vai ficar só meia onda, né? Porque o diodo fica, durante o semiciclo positivo, fica polarizado reversamente, deixa passar, e no outro semiciclo ele bloqueia, né? Ok? Então é isso que nós já vimos e estamos só confirmando aqui. Aí ele fala um pouco aqui, né, que no caso usando o retificador ideal, a tensão de pico da saída, né, é igual à tensão de pico da entrada, porque ele é uma chave, ok? Então é isso. Depois ele fala de um valor DC, né? Como eu retifiquei, qual o valor DC, né, na carga? Então ele passa uma fórmula que é a tensão de pico dividido por π. Ok? Mais ou menos é isso aí. Ou eu pegar mais ou menos aproximadamente, pegar 0,380 vezes o valor de pico, né? Que é o inverso de π, né? Esse valor aqui. Então dá na mesma. Então tá passando algumas ideias, algumas equações, né, de valor DC que estaria na carga, porque eu retifiquei meia onda. Então tenho meia onda lá na carga, ok? Então eu tenho um semiciclo positivo e um em zero ali, um semiciclo em zero. Um semiciclo positivo passando e um bloqueado em zero. Então, a tensão média, né, em DC é essa fórmula aqui. Ele está dizendo aqui que no meia onda a frequência não muda, né? Depois nós vamos ver isso lá no LT Spice certinho. A frequência não muda, porque eu tenho o período meu passando meio semiciclo bloqueado. Então, de novo começando. Então, a frequência é a mesma, né? A mesma da rede, só apenas eu tenho só a presença só do semiciclo positivo na carga, mas o bloqueio também conta no período. Então, a frequência é a mesma, ok? Aí ele fala usando a segunda aproximação, que daí o valor da minha saída, o valor que também é na carga, vai ser o valor de pico de entrada menos 0,7. Né? Na segunda aproximação, a gente coloca só uma fonte ali de 0,7 representando a barreira de potencial, né? Então ele faz essas aproximações. Então depois ele faz aqui, como ele usa a simulação aqui no Multisim. A gente está fazendo essa simulação, então eu vou fazer exatamente essa mesma simulação no LT Spice, tá? Depois eu tenho algumas curiosidades para comentar aqui. Aí ele coloca também na carga, ele coloca um multímetro e está medindo a tensão DC lá na carga, ok? Está vendo o sinal de forma de onda na carga e... Então vamos dar uma olhada no LT Spice, né, sobre isso. Então o LT Spice, ele usou aqui, né? Ele usou aqui uma fonte já com 10 volts RMS. Eu estou usando, né, no modo convencional, então, como a gente viu transformadores, eu estou usando um transformador, ele que é 10 RMS. Aqui eu estou com uma entrada como se fosse uma tomada numa residência de 120 RMS. Então, como nós vimos na aula anterior, né, no vídeo anterior, a minha relação aqui é de 12, eu preciso reduzir 12 para ter 10 volts aqui RMS. Então eu fiz aqui, né, se você pegar a indutância dL1 dividido por L2, isso vai dar 144, se você tirar a raiz, isso dá 12, né? Então essa é a relação, ok? Eu estou aqui fazendo uma análise de transiente
Então aqui é 1 sobre 60, é um período, 3 ciclos só para a gente analisar as formas de onda só em 3 ciclos, ok? E aí eu coloco um retificador, o N4001, que a gente tinha pego o modelo, e é o mesmo circuito que está lá. Então vamos fazer uma análise aqui, vamos rodar a simulação. Primeiro para eu ver que eu tenho a tensão aqui na carga, ó, na entrada, no transformador. Eu aperto o Ctrl aqui no LT Spice e vou tirar. Então o meu RMS 120, ok? Exatamente como está aqui, 120 é o RMS. Ok, vou pegar agora a tensão, vou pegar minha tensão aqui, vou clicar 2 vezes só para ficar só ela só. Vou ficar minha tensão no secundário, então eu teria que ter os meus 10 volts RMS. Vou clicar em Ctrl, olha lá, 10 volts RMS, né? 9,99 e tal, 10 volts RMS. Então tá correto a relação do transformador, então o exercício está igual lá ao dele. Então eu tenho uma fonte alimentando o retificador aqui de 10 volts RMS. Então agora qual aqui? Eu vou abrir um plot, né? Vou abrir um plot aqui. Qual é a minha tensão? A minha tensão na carga, né? Venho aqui, clico aqui, ok? Então essa é a minha tensão na carga. Vou abrir mais um plot. Vou abrir um plot aqui. É isso aqui. Clica aqui no... Abrir um plot. Mais um painel. Isso, aqui. Adicione, vou pegar a corrente então aqui agora, ó. Tá, então a minha tensão lá na entrada no diodo, né, que é o secundário, né, que é a alimentação do meu retificador. O meu retificador, né, o meu potencial lá na carga, passando só o semiciclo é positivo e bloqueando, né, quando está reverso o diodo. E como o potencial na carga varia na forma senoidal aqui no semiciclo positivo, a corrente na carga também, só apenas valor diferente que depende da minha resistência que eu tenho, que é 1K. Então aqui eu tenho o valor da corrente. Então qual é a minha tensão de pico, né, na carga? Então eu tô com aqui, olha, se pegar, eu tô com 13,42. Por quê? É a tensão de pico da entrada menos o 0,7, né? Se nós vemos aqui a tensão de pico da entrada, olha lá, 14,13, e aqui eu tenho, não, desculpa aqui, vou pegar aqui, ó, a minha tensão de pico na carga, tenho 14,13, ok? E vou pegar a minha tensão de pico na carga aqui, lá na entrada, aí é 13, então é o 0,7 lá menos mesmo, ok? Então tá tranquilo. Então aqui aqui no LT Spice, se eu segurar o Ctrl e apertar aqui, eu tenho o meu valor médio. Então meu valor médio, né, na carga é lá 4,16, ok? Esse é o meu valor médio, né, porque é uma forma de onda pulsante, meia onda só, né? Então ela cai, né? Porque eu tenho metade do semiciclo não conduzindo, então a tensão média cai, né? Então cai para esse valor. E é esse valor, então, que nós estamos vendo lá no... Né, que a gente está vendo também, a gente está vendo lá no multímetro, mais ou menos aproximado, né? Como ele fez o... eu só tenho um detalhe, né? Que eu preciso dar uma avaliada melhor, isso foge um pouco, é só uma curiosidade, porque normalmente multímetros medem RMS, né? E aqui eu tô medindo o valor, tá apresentando o valor médio aqui. Porque se eu pegar lá no LT Spice, se eu ver de novo aqui, ó, se eu clicar o Ctrl, né? Clicar o Ctrl para me dar o valor, então eu tenho o valor médio, que é o que está batendo lá, mas o valor RMS teria que ser maior, né? Isso é uma curiosidade só, que eu peguei isso aqui analisando. Aí eu montei até aqui né? Eu tenho um variac, coloquei 10 volts RMS, coloquei o diodo, o mesmo diodo, coloquei a mesma carga e realmente também no meu multímetro deu 4,2. Mas os multímetros estão dizendo que eles são True RMS. Aí esse valor, eu pensei, esse valor aqui do LT Spice está errado, né? Esse RMS do LT Spice está errado. Aí eu fiz uma pesquisa, fiz uma análise aqui. Eu tenho aqui, a gente pode ter facilmente aqui o Octave, que é como se fosse o MATLAB, a versão gratuita, eu tenho ele online, ok? Aí eu fiz um programa aqui, que eu peguei, só coloquei um semiciclo, igualzinho tá lá, o valor de pico menos 0,7, fiz aqui a senoide, eu ploto a minha tensão lá na entrada do diodo, depois eu crio
eu crio um vetor também só com o meio semiciclo. Então, quando for, faz um loop aqui, né? Ponto a ponto, a cada amostragem lá eu pego. Então, quando o valor aqui for maior que zero, ele pega, mantém o valor, mas quando for menor que zero, eu corto, como se fosse o diodo bloqueando. Depois eu peguei e fiz a mesma repetição, só que pegando esse valor, levando ele ao quadrado, né? Só para fazer uma parte, fazer a média normal, o RMS padrão. O RMS padrão, se a gente vir na internet aqui, ele fala que o valor RMS, que é o valor eficaz, eu pego toda a amostragem e elevo ao quadrado, depois eu vou somar isso, dividir pelo número de amostragem e tirar a raiz, né? É o que eu estou fazendo, estou levando todo o número ao quadrado aqui, ok? Aqui no semiciclo negativo que bloqueio de eixo zero. Então aqui eu vou plotar o primeiro que eu fiz é que eu vou plotar o valor quadrático aqui, ó. Por último aqui, só vou pegar o valor quadrático. O que eu fiz, ó? A soma de todos os valores quadráticos dividido pelo número de amostra e tiro a raiz conforme a fórmula. E realmente, né, se vocês verem aqui, olha, eu vou simular aqui, vou salvar aqui, vou rodar. Então eu faço uns pause aqui, ó. Primeiro, só para ver que eu estou pegando um sinal com 10 volts RMS de entrada mesmo. Depois eu só faço o que eu fiz ali só de pegar meio semiciclo, bloqueando, fazendo como se fosse um diodo, ok? Aqui eu só tiro a mesma forma do anterior, mostrando que eu tenho 500, né? Nesse período eu vou ter 500 pontos de amostragem aí, né? Ok? E por último eu pego os valores. Olha o meu valor RMS aqui. Realmente bate com o que está dando lá no LT Spice. Esse aqui é o valor médio. Então, estranhamente, né? Isso é algo mais, é só uma coisa que eu peguei e fiquei intrigado, depois vou ver mais detalhes, mas eu estou analisando, não tem um erro no LT Spice com relação ao valor. Dá uma olhada aqui no... Vou pegar aqui, ó. O valor lá, o valor RMS bateu exatamente na matemática. Só que o que eu estou dizendo é que no multímetro dele, na apresentação dele, está dando o valor médio e no meu também deu o valor médio. Só que eles são, na verdade, era para ser True RMS. Depois eu vou investigar e um dia mais para frente eu faço um vídeo só desse detalhe, porque que está acontecendo. É estranho só. É mais o exercício aqui bate com o que ele fez, ok? Então estou dizendo, né, que esse valor aqui está dando o valor médio, mas normalmente os multímetros são médio True RMS. Bem, é só um detalhe que eu peguei, não queria passar despercebido isso, mas o conteúdo aqui que nós vimos foi a gente fazer uma aplicação, né, novamente de novo, com um retificador meia onda, a gente vê o comportamento do diodo, que ele vai, quando polarizado diretamente, quer dizer, no semiciclo positivo, então ele conduz, joga isso para carga, no semiciclo negativo, né, ele vai bloquear e não vai nada para carga, então eu acabo tendo meia onda na carga, e o valor de médio vai ser o valor de pico que está na carga dividido por π, né? Esse é o conteúdo que nós vimos aqui nessa. E depois nós vamos continuar, que agora ele vai falar aqui do transformador, nós já vimos, e depois ele vai falar, eu acredito, tem uns exercícios aqui na panela, ele vai falar de onda completa, ok? Aí nós vamos dar uma analisada no próximo vídeo então. Agradeço a atenção, muito obrigado.